Muito bem, eu quero trazer essa história agora para você. Atenção. Uma jovem de 27 anos levou um tiro no peito durante um assalto. A informação é que ela teria tentado reagir depois de ter o celular levado por um casal de ladrões. Põe a reportagem no ar. Eu não consigo respirar. Eu estava lá no meu apartamento lá e daí ouvi o disparo, saí na janela. Por ser meio escuro ali, a gente não conseguiu ver quem disparou. Só vi que quando ela foi atingida mesmo, que daí ela começou a gritar e pedir para não morrer, né? O relato desta testemunha é fundamental na elucidação de um crime. Um assalto seguido de uma tentativa de homicídio que aconteceu próximo ao cruzamento das ruas Eduardo Esprada com a Roberto Redzinski, na cidade industrial de Curitiba. Por volta das 9h40 da noite, um casal usando roupas de academia estava aqui nessa parada de ônibus, que fica na Eduardo Esprada, exatamente na Praça Adolfo João Hilário. Quando, de repente, daquele outro lado, onde há um ponto de táxi, um veículo teria parado e duas pessoas desceram. Um dos criminosos veio até aqui e abordou os jovens, exigindo que eles entregassem os pertences. Ela então segurou a bolsa, mas deu ao bandido o telefone celular. O criminoso então teria saído e retornado para o carro. Só que a mulher tentou reagir e foi atrás do rapaz para reaver o aparelho. Ele então efetuou um disparo contra ela, atingindo no peito. A testemunha que viu tudo o que aconteceu correu para socorrer a mulher de 27 anos, que ficou caída no meio da rua. E ela segurou na minha mão e ficava pedindo para não morrer, que estava doendo muito, que não conseguia sentir as pernas, né? E foi esse momento ali meio tenso, né? Porque você vê uma pessoa jovem saindo da academia, né? Cheia de vida e por causa de um celular, uma mochila, você, né? Perder a vida. Acredito que ela não vai perder a vida, né? Acredito que torço para que ela esteja bem, né? Quantos tiros o senhor viu? Um tiro apenas. Ainda de acordo com a testemunha, no veículo usado no crime que saiu do local em direção ao contorno sul, haviam apenas duas pessoas, um homem e uma mulher. Socorro! Alguém me ajuda! Um assaltou e o outro disparou, né? Então, estavam os dois fora do carro. Daí entraram os dois no carro correndo e se mandaram. E era um casal? Era um casal. O rapaz com uma camisa cor-de-rosa, isso a gente conseguiu ver, mas o rosto, a coisa a gente não conseguiu ver, só a gente viu que ele estava com uma camisa cor-de-rosa. Quem dirigiu o carro? O homem. A polícia trabalha agora para identificar o casal que praticou o crime. Já a vítima foi socorrida ao Hospital do Trabalhador, onde permanece internada em estado grave. Todas as pessoas conseguem as coisas com sacrifício, levantando cedo, trabalhando, né? E a pessoa tentar levar, ganhar na mão grande, assim, né? Então, é muita falta de amor pelo próximo, entendeu? Muita falta de amor. Trabalhadores, né? Trabalhadores. Eu já vi uma cena aqui no centro da cidade, inclusive, passando de carro no sinaleiro, 10h30 da noite, como agem alguns. Na ocasião, era uma dupla em cima de uma moto, tinha uma moça no ponto de ônibus. E aí passaram, a moça estava parada no ponto de ônibus com o celular na mão, a dupla passou, pegou o celular dela e deram no pé, né? Não teve nenhum problema maior para ela. Mas essa jovem, o carro parou e acabou levando o tiro. Ela tentou, né, que era o celular. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque as câmeras de segurança mostram o carro que teria sido usado pelos ladrões para fugir da cena do crime. Vão ajudar a polícia a mapear o trajeto e ajudar a colocar esse casal na prisão. Tomara seja assim, tomara seja isso. Nader Khalil está comigo, fala ao vivo agora quais são as informações atuais desse caso, Nader. Eu conversei agora há pouco com o delegado Vitor, da Delegacia de Furtos e Roubos, que vai investigar o caso. Afinal, foi um assalto seguido de uma tentativa de homicídio, ou seja, uma tentativa de latrocínio. Por isso, a autoria não é conhecida, o caso é passado para a Delegacia de Furtos e Roubos e não vai ficar aqui com a jurisdição da Delegacia do SIC, a 11ª Delegacia.
O depoimento dessa testemunha é fundamental. O delegado Vitor estava assistindo o Balanço Geral e já pediu até o contato dessa testemunha e também nos pediu para que essas imagens que nós mostramos com exclusividade seja encaminhada para os investigadores, para que eles possam também tentar identificar este veículo. O que chama a atenção nesse crime é o que disse a testemunha, de 2 pessoas, um homem e uma mulher, e mais, de que os 2 teriam descido do carro. Jasson, conversei com muitos moradores aqui, todos confirmaram. Lá naquele lado da Praça Adolfo João Hilário da Veiga, o veículo parou do outro lado e os 2 desceram, o homem e a mulher. Só que o homem veio até aqui, a parada de ônibus, aonde fez o assalto. Quando ele voltava em direção ao veículo que estava a mulher, foi onde essa jovem de 27 anos, uma mulher de 27 anos, foi atrás dele e ele se virou e acabou efetuando um único disparo. Ela ficou caída exatamente ali no meio dessa avenida. Um outro detalhe, os moradores daqui já são todos eles, foram unânimes em dizer, e nessas imagens que mostram o socorro dessa jovem, a gente percebe a escuridão. O breu toma conta daqui. E essa é uma praça de muita movimentação. Há um ginásio, há uma estação tubo, há uma parada de ônibus, há um cruzamento muito importante aqui na região, porque essa via dá acesso ao São Brás, Moçungue, Campina do Siqueira e ao centro da cidade. Então há uma movimentação muito grande de pessoas por aqui. Mas à noite, o breu toma conta. Não há uma iluminação adequada. Então as pessoas que andam, transitam e moram por aqui, colocam a própria vida em risco. E que isso sirva de alerta. A gente vai continuar nesse caso, Jasson, porque essa jovem acabou sendo baleada por causa de um telefone celular. E é com essas imagens que nós temos com exclusividade que a polícia trabalha agora para tentar identificar os 2 criminosos, o casal de criminosos. Bom, a jovem continua internada, né, Nader Khalil? O estado de saúde dela é grave, tomou um tiro no peito. Doutora Márcia Marcondes, a gente sabe, a gente fala, a gente orienta as pessoas que não devem reagir ao assalto, mas, enfim, eu imagino que a situação, às vezes a pessoa compra com muita dificuldade um aparelho celular, né, que às vezes também serve para ajudar, às vezes até no próprio trabalho da pessoa. Em muitos casos a gente tem isso, compra com dificuldade, 12 vezes, 24 vezes e tal, tudo mais, enfim, e aí vem alguém e leva esse bem que você sofre tanto para adquirir, a pessoa realmente fica indignada. E é difícil às vezes conter a emoção, e no impulso, imagino eu, essa jovem deve ter ido atrás do bem que era dela, não deveria ter feito. Claro, Jasson, a gente nunca recomenda a reação, porque isto pode dar muito errado, como foi o caso agora. Mas a gente também pensa no lado dela, em que não só tem o bem envolvido como valor material, mas sabe que os nossos telefones hoje sabem mais da gente que a mãe da gente, né? Lá estão os dados bancários, lá estão as fotografias de família, lá estão a situação sentimental, às vezes, em relação ao que existe ali. Mas é claro, nunca reagir acaba se perdendo muito mais, né? Perdendo talvez a vida e, nesse caso, perdendo uma qualidade de vida, né? Falar, a gente fala, né, doutora Márcia? Mas todos nós somos humanos, né? A gente entende que é difícil. Entende, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a senhora é uma pessoa que tem um treinamento de policial, né? Imagino que deveria saber como reagir em determinadas situações, tem treinamento para isso. Agora, a gente que não tem treinamento específico, né, não deve, em momento nenhum, realmente, em hipótese alguma, reagir, né? Agora, o detalhe é o seguinte: somos humanos, nós temos sentimentos, né? Nós temos esse sentimento que faz com que a gente viva e que faz a gente buscar os objetivos da gente, conquistar as coisas na vida, e muitas vezes perder desse jeito faz com que a pessoa acaba reagindo assim, né, Nada? Exatamente, né, Gelson? O impulso. A doutora Márcia falou muito bem, né? Às vezes não é nem a questão do aparelho, mas o que temos no aparelho. Muitas vezes recordações, dados e até mesmo o impulso, né? O que levou essa jovem, porque ela estava junto com o rapaz. Os 2 estavam aqui, nessa parada de ônibus. O rapaz permaneceu, mas ao perceber que o criminoso havia ficado de costas, ela foi atrás para tentar reaver o aparelho. E, lamentavelmente, esse homem efetuou um disparo, embarcou no carro junto com essa outra mulher e subiram. As imagens já não são muito boas, então a gente não consegue confirmar exatamente que veículo é esse. A impressão que dá parece um veículo Citroën, um veículo hatch, ou seja, aquele veículo que não é sedã. Mas a testemunha disse não, era um veículo preto sedã. Então, talvez por causa da velocidade a gente não consegue precisar, mas pode ser um Prisma preto, um Siena preto, mas a característica do carro agora pode ser identificada pela polícia em outras câmeras de vigilância. Ô, Jasson. Pois é, inclusive acho que a gente tem um trecho de uma sonora
Nosso diretor aí, solta aí pra gente uma testemunha que teria presenciado, acho que do prédio, se eu não me engano, a situação toda. Deixa eu ver. Eu tava lá no meu apartamento lá e daí ouvi o disparo, saí na janela. Por ser meio escuro ali, a gente não conseguiu ver quem disparou. Só vi que quando ela foi atingida mesmo, que daí ela começou a gritar e pedir para não morrer, né? O relato desta testemunha é fundamental na elucidação de um crime. Pois é, e como a gente já trouxe aí a reportagem, e o Nader, inclusive, fez o registro da seguinte situação, de que ali é uma escuridão danada à noite, né? Olha só como é que fica aí. Então é importante, talvez, a gente chamar a atenção aqui também dos órgãos municipais, da prefeitura, para dar uma olhada. E aí eu vou pedir para o Nader para fazer esse alerta agora, viu, Nader? E trazer para mim exatamente a localização desse ponto de ônibus, essa região novamente, para que a prefeitura talvez possa encaminhar alguém para dar uma olhada aí à noite, para ver como é que é essa situação aí. Se é muito escuro e realmente segurança, as pessoas que passam por aí, tem empresas aí do lado, eu vejo que tem muitos prédios aí, então muita gente deve utilizar essa linha de ônibus, descer, pegar o ônibus aí para ir para o trabalho, voltar para casa, enfim, outras linhas. Então é importante. Qual é a localização, Nader? Jasson e a senhora, nós estamos ao vivo aqui agora, exatamente na Praça Adolfo João Hilário da Veiga, aqui na cidade industrial, bem na esquina com a rua Eduardo Esprada, com a Roberto Robinski. Os moradores que estão aqui na região e a gente falando ao vivo, vieram aqui para falar com a gente. Deixa eu falar com a senhora aqui que estava acompanhando. A senhora até me disse do que eu falei, da escuridão que é isso aqui. A senhora veio me dizer como é que é isso aqui, quando as pessoas descem ou vêm nesse ponto de ônibus? É um perigo danado, que é perigoso, porque o pessoal fica escondido ali atrás na escuridão e corre para cá. Então, tem que ter guarda, tem que ter uma segurança aqui. Muito. Vocês não têm segurança à noite aqui por causa da escuridão, da iluminação aqui, que é muito pouco. É pouca a iluminação aqui. Então, tinha que ter, né, mais segurança, mais... que é bem movimentada essa rua. Aqui embaixo já é a faculdade Positivo. Daí o pessoal tudo sai da escola, vem uns a pé, outros de carro. É perigoso. E como é que é o nome da senhora? Dona Valtraude falando e alertando sobre a questão da faculdade. Na parte de cima, Jasson, aqui, fica também um colégio, um ginásio, um pronto atendimento a vários outros setores. O senhor mora aqui pela região? Posso falar com o senhor? 33 anos morando aqui. Estamos ao vivo com o Jasson Goulart. Abraço, Jasson. Eu queria que o Tudo bom senhor com você? contasse como é essa região à noite, devido até ao que aconteceu aqui dessa jovem de 27 anos baleada. Tem até umas filmagens que eu até mandei pra Rick já. Acabei de mandar pra Silvana lá. Na verdade, até tava calmo um tempo aí. Começou tudo de novo, porque aqui sempre foi perigoso, sempre. Porque chama muita atenção, né? Duas faculdades, movimento de muitos jovens aqui, celular na mão, essas coisas. Então chama muita atenção. E a região escura também? Até que melhorou um pouco a iluminação, era mais escura ainda. Mas precisa de mais policiamento, isso precisa. Porque antigamente nós tínhamos um posto policial ali, até melhorava um pouco, tinha muito assalto no tubo, né? E agora até deu uma amenizada, mas começou os assaltos assim, direto. Até para explicar, eu vou tentar pedir pro Clemar tentar mostrar. Ó, aqui do lado direito, é que a gente está se posicionando aqui, Jasson. Do lado direito há uma estação tubo, do outro lado da praça. E a gente vê que há muita gente passando aqui o tempo todo. Descendo da estação tubo, vindo para essa parada de ônibus aqui, voltando para a estação tubo. Ou seja, uma movimentação constante aqui. Constante. Eu moro bem nessa esquina aqui, eu vejo todo o movimento aqui, né? Então é barulho à noite, madrugada, às vezes faz muita... Nesse ponto de ônibus é perigoso. Aqui não tem policiamento nenhum. Como é que é o nome do senhor? Marcos Lopes. Seu Marcos Lopes, morador aqui da região, Jasson. Então a gente pede encarecidamente que a Guarda Municipal, que a Polícia Militar, que a Prefeitura dê uma atenção aqui para essa região da Praça Adolfo João Hilário da Veiga, exatamente aqui na Eduardo Esprada, porque a comunidade pede nesse momento encarecidamente a ação do poder público para que eles possam se sentir, pelo menos, mais seguros, ou possam ter a sensação de segurança diante do que aconteceu na noite de ontem. Tá certo, Nader. Transmita aí o meu abraço pro Marcos. Vou pedir aqui pra Silvana, nossa produtora, para dar uma olhada nesse vídeo. Tá mandando um abraço para você. E vamos pedir também pro Marcelo Borges, hoje à noite, dar uma passada na região. Pedir pra Silvana também colocar na agenda do Marcelo Borges, hoje à noite, ele, nosso repórter que trabalha à noite aqui em Curitiba, região, para dar uma passada, conversar com o pessoal, dar uma olhada aí como é que é essa praça, aí é Adolfo João Hilário, é isso, né? A praça que fica ali na cidade industrial de Curitiba, a gente vai seguir acompanhando. Lamentavelmente, essa moça de 27 anos acabou perdendo o celular, foi atrás do ladrão, do bandido,
né, que acabou covardemente dando um tiro nessa jovem, que no impulso saiu atrás do que ela tinha perdido, do bem dela, está internada, está em estado grave no hospital. Balanço Geral segue acompanhando esse caso também. Triste.